vou conversar com mais uma pessoa da área da informática, né? Então, uma história bem legal. Nos bastidores ele me comentou um monte de coisa. O Hugo Vogel, que é diretor da Evoque Treinamentos, gentilmente veio aqui conversar comigo hoje. Hugo, brigadaço por estar aqui no programa. Deixa eu entender. Carioca, filho de holandês. É verdade. Fala um pouco Falar um pouquinho da vida pessoal. Primeiramente, né, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Via Appia, falando um pouquinho da Evoque Treinamentos, um pouquinho da história, né, do Hugo e como surgiu essa ideia de desenvolver uma empresa de treinamentos utilizando a tecnologia, né, para justamente facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então a gente quer deixar um legado para a nossa sociedade de justamente poder fazer uma manutenção na educação que a gente sofre tanto. Sim. Bom, meu pai ele é de origem holandesa, mas na época nasceu na Indonésia, que era a colônia da Holanda, né? E depois de muitos anos veio para o Brasil, onde conheceu a minha mãe no Rio de Janeiro e lá, né, nasceu eu e meu irmão, onde posteriormente a gente veio até Santa Catarina, pois a família da minha mãe é aqui do Sul e meu pai no Rio de Janeiro, a família da minha mãe é do Sul, do Sul, de Luiz Alves. Então foi no Rio de Janeiro, exatamente. Mas quer dizer, então tua mãe é de Luiz Alves, foi pro Rio. Lá era coisa do teu pai. Exatamente. Tua mãe não é carioca da gema? Não é carioca da gema. Mas você nasceu lá? E eu nasci no Rio de Janeiro. Ficou quanto tempo no Rio? Eu fiquei no Rio de Janeiro até os meus 5 anos de idade. Ah, ficou novinho. Só bem pegou novo. A creche mesmo. E depois eu fui para Macaé, pois meu pai trabalhava na área de petróleo, para Petrobras, também no Rio de Janeiro. E muito cedo vim para Santa Catarina. Eu tinha 12 anos de idade. Então eu já sou mais catarinense, já sou mais barriga verde do que carioca. Onde você viu essa veia aí de empreendedorismo e ao mesmo tempo de informática? Bom, foi em 2009 que surgiu assim aquele clique para começar a empreender. Eu estava trabalhando numa empresa em Jaraguá do Sul, que fabricava máquinas e equipamentos. Olha que é. É a Halmac Máquinas. Halmac Máquinas. Exatamente. Ia todo dia para o Menor Jaraguá? Não, na época eu estava estudando engenharia mecânica em Jaraguá do Sul. Então por isso eu estava atuando já na cidade de Jaraguá do Sul. Então na época a empresa me colocou como responsável para desenvolver as documentações técnicas, entre eles análise de risco, manual de instruções. E foi na parte de manual de instruções para técnicos e operadores que surgiu, na verdade, a ideia de começar a empreender. Onde em 2009 eu fundei uma empresa chamada HV Assessoria para fazer justamente assessoria técnica para os fabricantes de equipamentos. Assessoria. Exatamente, as iniciais do meu nome. Ah, tá. HV. Exatamente, de Hugo Vogel. Então em 2012 a gente fez um projeto que a gente chamou de MDI, Manual Digital Interativo, onde a gente demonstrou exatamente como usar aquele equipamento. Então a gente acredita que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Na verdade eu enxerguei uma oportunidade de desenvolver uma nova proposta de valor, uma solução diferenciada. E foi aonde, né, em 2012 daí eu decidi estar desenvolvendo uma nova empresa voltada para a educação digital. Daí a Evoque Treinamentos, com o slogan de evoluindo pessoas. Traduz educação digital, traduz como que a tua empresa atua dentro das empresas ou em outros setores. Ah, legal, Júlio. A nossa empresa ela é formada por psicólogos, engenheiros e profissionais de computação gráfica. Então a gente tem uma equipe bem multidisciplinar para poder justamente desenvolver as nossas soluções. Então, o nosso psicólogo ele atua inicialmente para fazer uma análise do público-alvo a fim de identificar a melhor maneira de levar aquela informação para ele. Então, a gente estuda aspectos de andragogia, que é a parte do comportamento do adulto. Comportamento do adulto. Exatamente. Para a gente poder justamente levar aquele conteúdo de uma maneira mais dinâmica, mais divertida e facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, por isso que eu comentei contigo inicialmente que o legado que a Evoque quer deixar é justamente essa manutenção da educação que no nosso país é muito precária. Mas você está falando que a Evoque é, tipo assim, quase uma ideia revolucionária? Não, sem dúvidas. Não é uma coisa, não tem outras similares muito fortes no Brasil? Sem dúvidas. Atualmente a gente possui poucos concorrentes. É claro que existem diversas empresas que entregam, por exemplo, cursos à distância, só que utilizam uma concepção totalmente diferenciada do que nós utilizamos. Para você ter uma ideia, muitas empresas fazem o quê? Organizam um conteúdo numa apostila de PDF ou numa apresentação, por exemplo, de PowerPoint, utilizam esse conteúdo dentro de uma plataforma para fazer a gestão desse conhecimento, poder monitorar os alunos e chamam isso de curso à distância.
a Evoke já tem uma pegada bem diferente. Conforme ele falei, a gente tem psicólogos que primeiro estudam o comportamento daquele público-alvo e a gente domina a tecnologia para levar justamente o que nós temos de melhor para esse público-alvo. Aí que área que você está trabalhando hoje no Brasil inteiro, Santa Catarina, Blumenau, como é que está? A gente está atendendo em âmbito nacional. Estamos atendendo empresas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Estamos tendo bastante felicidade em atender um público bem diversificado também. Não só indústrias, mas como até, por exemplo, clínicas de radioterapia, por exemplo, como a Corb. Sim, sim, então, a nossa multidisciplinaridade da equipe nos permite justamente atuar em diversos segmentos. E a internet hoje também leva toda a tua mensagem perfeitamente facilmente, né? A ideia do ensino à distância é justamente trabalhar com a redução do impacto na produtividade, ou seja, você ser mais eficiente para qualificar as pessoas. E com isso, com certeza, as empresas serão mais competitivas. Hoje em dia, vocês falou que você trabalha aqui o Brasil inteiro, mas tem alguns, você falou de um projeto aí de uma radiologia, né? De radioterapia, tipo de tratamento, por exemplo. Então se vê que a Evoke é mais focada na área médica? Não. Não. A atuação é em todas as áreas. Júlio, para ser sincero, obviamente eu, por ser engenheiro de produção, eu tenho um carinho maior pela indústria, confesso. Só que, obviamente, nós temos muitas oportunidades em diversos segmentos, como a área de saúde e medicina, a área de franquias, que são oportunidades onde você precisa padronizar, por exemplo, os treinamentos. Se você conseguir justamente disseminar esse conhecimento com maior agilidade, pulverizar isso justamente para um público, você com certeza vai conseguir ter uma melhor competitividade. Para encerrar, o que o meu telespectador, o empresário, vai ganhar contratando a Evoke? Olha, agilidade, padronização, por exemplo, dos seus programas de treinamento, qualificação do seu capital humano, onde ele vai se sentir mais valorizado, ou seja, você vai diminuir o índice de absenteísmo, rotatividade, e esses são custos muito elevados para o nosso empresário hoje. Só que, obviamente, a gente enfrenta ainda uma questão cultural que muitas vezes não enxerga o valor usado no treinamento como investimento, muitas vezes como custo. Site para a Evoke, para quem quer dar uma acessada lá? Com certeza. Temos o site www.evoke.com.br. Com K, né? Eu vou escrever aqui embaixo. Exatamente, soletrando EVOLKE. E o nosso telefone de contato é o 47-3237-6254. Ligada lá, a equipe está lá. Quantas pessoas trabalham hoje lá? Hoje nós temos mais 4 colaboradores internos e temos outros profissionais externos também. Legal demais. Hugo, brigadaço. Muito obrigado, Júlio. Um carioca mesclado com holandês, com alma de blumenauense e negócio de Blumenau para o Brasil, né? É verdade. Legal demais. Obrigado mais uma vez. Obrigado, sucesso igualmente.